Ficou interessado em saber sobre a mulher na antiguidade? Então fica com a gente, porque no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o mundo feminino e sobre a vivência da mulher no mundo antigo, destacando as 5 mulheres que foram importantes nesse período. Vem com a gente! Oi gente, meu nome é Ana Beatriz, eu sou historiadora e esse é o canal Cu História. Estamos na primeira semana do mês de março. Na próxima segunda-feira, dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E pensando nisso, nosso vídeo de hoje é sobre ser mulher na antiguidade, sobre como era a vivência da mulher nessas diferentes sociedades do mundo antigo, como era ser e que espaços ela poderia ocupar e que cargos ela poderia exercer dentro dessas sociedades. Meio a isso, é preciso destacar a história do estudo sobre a mulher, que ganha força nas últimas décadas, principalmente aí a partir de 1970 e 1980, ou seja, no final do século XX, onde o campo ganha uma estrutura aí melhor definida e se tenta entender o que é ser mulher e o que se foi falado sobre elas ao longo aí do processo histórico. De maneira geral, quando a gente está pensando na história da mulher na antiguidade, principalmente quando a gente está falando dessas civilizações que estão ao redor do mar Mediterrâneo, a gente fala geralmente de civilizações que possuem uma base em comum. Então são civilizações que têm um entendimento religioso aí voltado ao politeísmo, sociedades patriarcais e onde a mulher ela não tem muita participação na vida política, estando geralmente mais aí restrita ao ambiente familiar. Mas é claro, existem aí casos e exceções à parte, mas antes da gente falar sobre essas civilizações, eu já queria te convidar a você curtir esse vídeo. Se você não for inscrito no canal, eu queria te convidar a se inscrever aí, porque a história antiga tem muita história para contar. Esse mês tem muita coisa vindo por aí, então aguarda, porque nossos vídeos saem toda sexta-feira ao meio-dia. E se você não segue a gente lá no Cu História no Instagram, segue, porque lá também tem muito conteúdo legal. O entendimento desse período e da história das mulheres no mundo antigo, que passa aí diferentes tempos e locais, apresentam geralmente a mulher de uma forma preconceituosa e prejudicada, geralmente como aquela que precisava se manter calada ou que precisava se expressar e se apresentar menos na sociedade, né? Restringida aos espaços familiares, ao espaço de casa. Então ela era uma mulher que ela estava totalmente submissa à figura do homem em uma sociedade que era majoritariamente governada por homens, embora as mulheres pudessem possuir riquezas e serem influentes ali em determinados momentos. Na Grécia e em Roma, então, a gente está falando de uma base de organização social a partir das famílias, que era composta ali pelo pai, pela mãe, pelos filhos, escravos, animais e pelas propriedades, onde o pai ele tinha o poder e o domínio aí sobre esses componentes e podia decidir sobre o destino de cada um deles. Para o romano, esse poder, essa potestas, era chamado de pater familias, ou seja, o pai de família, que marcava aí essa relação de poder dentro da família e a classificação desigual da mulher em relação ao homem. O pai, então, tinha poder de decisão aí sobre as mulheres e as crianças que eram consideradas como objetos aí dentro da sua propriedade, assim como os animais e as plantações. Era então a família paterna que definia as identidades dos filhos e os vínculos de herança, assim como o nome, o culto, a residência. Já a família da mãe, que não tinha muito vínculo institucional, né, estabelecia relação mais terna ali com os afilhados, netos. Ao longo do tempo, a gente pode falar de uma modificação um pouco nesse entendimento, lógico que não totalmente, mas a gente vê, por exemplo, no final da República e no início do Império, uma conquista aí das mulheres em conseguirem serem lembradas aí a partir de estátuas, representações em moedas em outros locais. E sobre isso a gente tem vários estudos aí sobre essas representações das figuras de mulheres em moedas e nessas estátuas, né, o que se pretendia passar também com essas representações, mas falam também de um entrar na vida pública, em como elas também acabavam participando em dados momentos dessa vida pública.
Nesse espaço, então, de ação mais comum das mulheres, ela estava ali incumbida de cuidar e gerenciar as propriedades e a vida dos filhos ali em relação ao estudo e ao passar ali da cultura e dos costumes. Se a gente for pensar em outros espaços, como por exemplo o Egito e as sociedades da Mesopotâmia, apesar de a gente estar falando também de sociedades patriarcais e muito hierárquicas, as mulheres elas possuíam ali certo direito e certa preeminência dentro da sociedade também, podendo alcançar alguns cargos que em outras era mais difícil. As mulheres egípcias elas tinham um estatuto legal um pouco diferenciado aí se comparado às vizinhas ali do Mediterrâneo. Nessa sociedade egípcia, o masculino e o feminino não eram categorias em oposição, eram mais complementares. Então, quando a mulher, ela, por exemplo, decidia se casar, ela podia manter o seu nome e no máximo acrescentava o nome do seu marido. E geralmente, nesse entendimento, os casamentos eles não eram casamentos organizados, né, por contrato, assim como Grécia, Roma e outros lugares. Geralmente, o casamento ele encarnava a vontade do homem e da mulher de se juntarem aí, de viverem juntos. A gente encontra hoje listas do período que são inventários aí de profissões onde essas mulheres também atuavam. Se a gente for falar dos serviços reais, a gente pode citar aí arpista, cantora, dançarina, camareira ou mesmo no serviço aí médico também, atuar como médicas. Se a gente for entender melhor essa sociedade, é importante a gente falar sobre o entendimento e a visão sobre a mulher a partir do próprio entendimento religioso, né? Então, em relação a essas deusas que sempre representavam a feminilidade e a fertilidade. Então, a mulher ela está também muito relacionada a esses espaços religiosos. Citando o caso das mulheres sumérias, a gente pode falar de mulheres que exerciam o mesmo tipo de atividade econômica que os homens, em menor escala, claro. E a gente tem também o relato de grandes propriedades que eram gerenciadas pelas mulheres da elite ou pelas rainhas, em que geralmente trabalhavam só mulheres e eram produções muito voltadas à agricultura e à tecelagem da lã. Antes da gente passar aí para a parte em que a gente vai falar sobre algumas mulheres que se destacaram e foram referência e relevantes aí em várias áreas da sociedade, a gente precisa destacar que apesar dessas individualidades e desses casos de mulheres isolados aí dentro dessas sociedades, isso não reverbera, não gera um empoderamento necessariamente, né, um empoderamento das outras mulheres dessas sociedades. Então a gente precisa destacar também as mulheres que eram mulheres comuns e se destacavam e desempenhavam os papéis diariamente, exerciam poder também dentro do seu ambiente de vivência. E apesar da gente não ter muitos relatos sobre a vida dessas mulheres, elas representaram e foram um papel também importante na construção dessas sociedades. Pensando aí de maneira mais específica, estudar a história das mulheres nos leva a compreender aí, a agência da mulher ao longo aí do tempo, né, ao longo dos anos, e como a gente precisa também ocupar esses lugares onde a mulher ainda não ocupa, né, onde as mulheres ainda não ocuparam totalmente, onde existe preconceito, onde existe também a diminuição. A gente vai falar agora sobre o top 5 de mulheres que se destacaram na antiguidade. Fica ligado! Psechet é a médica mais antiga que se tem registro, tendo vivido durante a quarta dinastia, por volta de 2700 a.C., foi uma administradora e médica do período, sendo descrita na tumba do seu filho Aquetotep como supervisora das mulheres médicas, um título de liderança de um grupo de médicas que cuidavam exclusivamente da família real da época, ou seja, fez parte da lista de mulheres administradoras do período do Império Antigo de Kemet, o Egito. Enreduana, a primeira escritora. Filha do rei Sargão da Cádia, a princesa acadiana Enreduana nasceu provavelmente em 2300 a.C. Alta sacerdotisa da deusa Inanna, por ser filha do rei e exercer um cargo alto, ela se envolve com os estudos, nos estudos, deixando como legado mais de 40 obras literárias. Por sempre assinar os seus nomes no texto, ela é considerada como a primeira escritora do mundo,
sendo suas obras conhecidas como os hinos sumérios do templo. Hatshepsut. A primeira faraó mulher da história e uma das únicas a ter controle total do Egito Antigo, governou entre 1479 até 1458 a.C. e pertenceu à 18ª dinastia do Reino Novo. Seu reinado durou cerca de 22 anos e foi uma era de prosperidade econômica e relativo clima de paz. Em boa parte de suas representações é apresentada vestindo-se como homem e usando a barba postiça que era símbolo dos faraós. Hatshepsut promoveu a inovação administrativa e a expansão comercial, sendo também muito importante no desenvolvimento de relações com os vizinhos do reino, além de criar uma liderança relevante, triunfando sobre os inimigos. Morreu no ano de 1458, tendo sido colocada no ponto focal do complexo de Deir el-Bahri, no Vale dos Reis. Sua múmia foi descoberta em 1903, mas permaneceu décadas sem ser identificada, sendo reconhecida só em 2007 através de exames de DNA. Boudica ou Boudicéia é considerada a primeira mulher a liderar um levante contra Roma. Foi uma rainha dos Iceni, uma tribo bretã localizada na Britânia, província romana desde o século I a.C. O confronto liderado por essa guerreira bretã ocorreu em 60 ou 61 a.C., durante o reinado do imperador Nero, e foi narrado pelos autores romanos Tácito e Dion Cássio. É descrita como sendo alta, de terrível olhar e abençoada com uma voz poderosa, uma cascata de cabelo vermelho que alcançava os joelhos, usava um colar dourado composto de ornamentos, uma veste multicolorida, carregava uma lança comprida para assustar todos que lhe deitassem os olhos. Sendo uma das revoltas mais violentas contra o Império Romano, após algumas perdas, Roma consegue derrotar os revoltosos. De acordo com Tácito, após a derrota da rebelião, Boudica se mata ingerindo veneno. Já segundo Dion Cássio, ela teria adoecido e morrido. Hipátia de Alexandria. A primeira matemática conhecida. Hipátia nasceu por volta de 370 d.C. em Alexandria, cidade fundada por Alexandre o Grande, que se converteu rapidamente em um centro de cultura e aprendizado no mundo antigo. Como poucas mulheres da época, ela pôde estudar porque era filha de um homem com formação educacional, Theon, que foi o último diretor do Museu de Alexandria. Tendo estudado em Atenas, tornou-se professora de matemática e de filosofia e era seguidora do neoplatonismo. O historiador grego Sócrates Escolástico concordava que a sabedoria de Hipátia era excepcional, assim como sua habilidade para falar em público. Despertando a ira de fundamentalistas por ser supostamente pagã e defensora do racionalismo científico grego, foi vítima de uma emboscada, sendo assassinada por volta de 415 d.C. É legal lembrar que existem diferentes representações das mulheres na antiguidade que por muito tempo foram ocultadas aí desses estudos do passado, mas que atualmente vem ganhando espaço por conta do aumento dos estudos de gênero e dos discursos sobre as identidades. Ainda hoje se tem muito o que aprender sobre essas mulheres e com essas mulheres, mas esse é apenas o início dessa história. Espero que você tenha gostado. Até semana que vem. Tchau, tchau!